E essa aqui então é a tela principal do sistema de detecção. Eu posso também gerar um relatório direto do detector 5 no caso aqui. Então, por exemplo, eu clico no relatório e eu vou abrir e vai ter o registro. Então aqui agora a gente está com a condição de alarme, né? E ele também gera rastreabilidade para auditoria e melhoria contínua, onde o registro faz com que as pessoas tenham acesso a esses dados e possam investigar as causas e sanar sempre que for possível. Então agora a gente vai apresentar o sistema de detecção que a gente tem montado aqui na bancada. Vou abrir aqui a aplicação então. Aqui na tela inicial vai ter como inserir dados de usuário e senha para acesso ao sistema, né? Então aqui, como é uma versão de teste para a bancada, a gente não está com isso habilitado. E essa aqui então é a tela principal do sistema de detecção. Como a gente pode ver, a gente tem aqui na verdade 35 detectores nessa tela inicial, sendo que somente 5 detectores estão ligados, os demais todos estão inativos. Então nessa tela de unidades de engenharia, no menu de unidades de engenharia, eu posso habilitar ou desabilitar todos os demais detectores. Então eu vou estar apagando aqui só para mostrar que tem essa função. Assim como eu também poderia acrescentar à medida que, por exemplo, eu precisasse instalar novos pontos de detecção junto à planta. Então aqui, como a gente vai demonstrar somente 5 unidades funcionando, os demais eu vou deixar todos desligados. Eu tenho também aqui as telas para os demais detectores, então eu clico aqui no processo 2, seria como se fosse a página 2, né? Onde eu também posso fazer a mesma coisa, eu posso desabilitar todos. E eu ainda tenho a tela 3, onde eu chego ao total de 96 detectores que podem ser colocados em um sistema para uma planta grande no caso. Então vou voltar para a tela inicial, tela 1. Então aqui na tela a gente pode ver 5 detectores ligados, cada um deles mostrando o valor de concentração. Nessa tela inicial, então, como eu já havia falado, a gente tem aqui as telas dos demais detectores que podem ser vistos. A gente tem aqui uma tela dedicada a relatórios, onde eu posso emitir relatório geral de alarmes e gerar também os relatórios de assinaturas, que é a parte de reconhecimento dos alarmes que eu já vou mostrar na sequência. Além do gráfico, que traz a informação de concentração e também os níveis de alarme que estão registrados no próprio detector. Então essa informação não é editável, ela é lida no próprio detector. Então aqui ele está trazendo a informação de que o alarme nível 1 é de 20 ppm, o 2 é 35, o 3 50 e o 4 90. Então aqui poderíamos ter até 4 alarmes, mas usualmente se usa somente um, no máximo 2 níveis. Esse segundo nível normalmente é para uma ação de acionamento de sistema de ventilação e exaustão, evacuação, disparo de sirene ou alguma coisa do tipo. Tem a temperatura, o tempo até a próxima calibração. Eu posso também gerar um relatório direto do detector 5 no caso aqui. Então, por exemplo, eu clico no relatório e eu vou abrir e vai ter o registro com data e hora acumulado, do ponto do detector 5, especificamente falando, onde ele traz a informação de concentração, percentual da célula, a sensibilidade da célula no caso, e a temperatura do ambiente, que é uma informação que o próprio detector também traz, além da data e hora que foi feito o registro. Então aqui tem todas as informações que já foram registradas aqui enquanto que está ligado, com a concentração, que é o principal dado que a gente busca, com data e hora para poder entender em que momento, por exemplo, aconteceu um vazamento. E aqui a gente tem também o IOMAP. O IOMAP ele traz diversas informações que são disponibilizadas pela própria eletrônica do detector, mas as mais relevantes são as informações aqui de dias para a próxima calibração ou para a próxima manutenção ou aferição, dias até
da última calibração, então ele já conta aqui desde que foi feita a última calibração quantos dias já passaram, né? Sensibilidade da célula e assim por diante. Então tem uma série de informações aqui que podem ser visualizadas, né, para alguma utilização. Então aqui a gente também deixou forçando aqui um tipo de sinalização para poder mostrar, né, como é que funcionaria, né, basicamente uma detecção caso ela acontecesse. Então aqui no detector 4, por exemplo, né, eu tenho dois símbolos aqui de alerta, né, sendo que tem o símbolo amarelo que é de atenção e o vermelho que é de emergência, né. O que cada símbolo aqui representa? O símbolo amarelo ele vai representar o primeiro nível de detecção, né? Então, considerando aí a legislação brasileira, né, sabemos que 20 ppm é um valor aceitável para uma jornada, né, de trabalho de até 8,8 horas. Se esse alarme aqui soar, que é o nível 1, significa que a concentração em ppm está acima desses 20 ppm. Então, significa que já passou do limite de concentração aceitável para que uma pessoa possa ficar naquele ambiente, né? Normalmente, nesse tipo de situação, né, é solicitado para que as pessoas saiam do ambiente até que o problema seja resolvido, né? Normalmente, em algumas legislações internacionais, o range entre os 20 ppm, em alguns casos 25 ppm e até o próximo nível de alarme, ele é chamado de tempo de permanência intermitente, né? Então significa que tu pode ficar, né, acima de 20 ppm naquele ambiente, mas por um intervalo curto de tempo, né? Então, por exemplo, no caso da manutenção ir resolver um problema, ela poderia ficar por algum tempo lá até resolver o problema, desde que não ultrapassasse o próximo limite, né? Então, usualmente aqui no Brasil, né, o pessoal seleciona somente os 20 ppm como sendo o nível de alerta, tá? Mas em outras legislações, em outras normas internacionais, o nível inicial seria 25 ppm e o próximo nível, dependendo da legislação, 35 ppm, que é o que vem ajustado de fábrica do sensor da Danfoss para o segundo nível, ou até 50 ppm, dependendo do caso. Então, quando a gente atinge o segundo nível, no caso o detector poderia estar regulado em 35, por exemplo, essa segunda luz aqui acenderia, né? Esse acendimento aqui ele já sinaliza para o operador que seria uma situação de evacuação imediata do espaço, né? Então, se chegar a ter uma detecção num primeiro nível de até 20 ppm e logo na sequência essa concentração passar dos 35, que seria, por exemplo, o segundo nível ajustado, se solicitaria a evacuação imediata. Isso se trata, na verdade, de um procedimento de segurança, né, que o processo, a operação teria que assumir. Agora a gente vai fazer aqui, então, algumas simulações para mostrar algumas situações que podem acontecer no dia a dia, né? Uma delas é gerar um alarme, né? Então eu vou colocar um pouco de amônia aqui num dos detectores, eu vou usar sal amoníaco aqui para forçar esse alarme, para mostrar as funcionalidades da parte de reconhecimento de alarme, de silenciar o alarme, né, e de reset desse alarme, né, que é uma parte bastante importante. Por quê? Porque quando acontece um vazamento, né, é importante a gente saber por que vazou, né, e não simplesmente aceitar aquele vazamento, né, como algo normal. E a pessoa, né, que vai acabar dando o reset daquele alarme, ela tem que ter ciência de que aquele problema, né, foi resolvido, né? E caso aconteça algum sinistro, né, vai ter todo o registro da pessoa que silenciou aquele alarme ou deu reset naquele alarme e que talvez não tenha tomado a ação devida naquele momento, né? Então isso é extremamente importante, né? Então quando um alarme soar, a pessoa vai ser obrigada, no caso, né, a reconhecer aquele alarme, né, e também a fazer o reset dele depois do problema resolvido, né? Então a gente vai fazer uma simulação agora usando aqui o detector 5, no caso. Eu vou colocar um pouco de amônia na célula aqui e a gente vai acompanhar então o comportamento dos alarmes. Então vocês vão poder escutar o som de um alarme, tá, que vai soar no próprio computador através dos alto-falantes, mas também na sirene do painel de controle, tá? Então, dependendo do nível de concentração atingido, ambos os alarmes vão acabar soando. Então aqui agora a gente está com a condição de alarme, né? Aqui na parte superior, canto superior direito, a gente tem as notificações. Então a gente tem aqui alarme detector 5, alarme 1 atingido, né? Porque a gente passou dos 25 ppm, que é o ajuste inicial.
E também o alarme 2, que foi porque ele passou dos 35 ppm, né? Então a gente tem as duas condições de alarme aqui acontecendo, aonde eu tenho que agora fazer o reconhecimento de cada um desses alarmes. Então eu vou dar um reconhece alarme. Aqui eu vou ter que colocar o nome da pessoa que está fazendo esse reconhecimento e a senha desse usuário. E eu posso colocar comentários, o que aconteceu, né? Teve um vazamento, foi uma manutenção. Então vou colocar aqui, por exemplo, intervenção na instalação. Então vai ficar registrado o que aconteceu. E aqui uma confirmação que pode ser feita pelo mesmo usuário ou um outro usuário, no caso um supervisor. Eu vou dar um silencie alarme. Para fazer o silencie alarme eu também preciso colocar usuário e senha. O do painel eu posso dar um reset, mas o do computador a gente só consegue fazendo as funções que são necessárias no sistema supervisório. Então aqui o nível já baixou. Os alarmes já foram silenciados. Agora eu estou no passo de reset desses alarmes. Então, agora eu limpei aqui os alarmes que estavam acontecendo. O nível, né, de amônia já está abaixo dos 20 ppm, né? E aí eu consegui aqui então completar, né, o ciclo, simulando aí um possível vazamento de amônia, né, e mostrando aí as informações em tempo real, né, de como é que o usuário, o operador, ele teria que fazer então a utilização, né, da função ali de reconhecimento, silencie alarme e reset de alarme, né. Então agora aqui a gente vai explorar um pouquinho a tela dos relatórios, né, para ver se ficou registrado lá as informações que foram colocadas no detector sobre o vazamento que aconteceu. Então eu vou em relatórios aqui. Eu vou ter que colocar dia e hora que eu quero analisar, né? Então eu vou colocar aqui desde as 8 da manhã até agora 5 horas da tarde e vou gerar um relatório de alarmes. Então aqui eu tenho o relatório geral de alarmes, onde eu teria o registro de todos os alarmes que já foram acusados, né? Então aqui a gente pode ver o que aconteceu agora no detector 5, né? Os níveis de 20 e 35 ppm que foram atingidos, no caso, nível 1 e nível 2. Aqui ele registra por uma frequência de tempo bastante grande, então tu consegue ver por quanto tempo ficou em alarme, né? É possível tu enxergar desde o primeiro momento que aconteceu, né, às 14h40 aqui, por exemplo, até, né, o momento em que eu zerei ali e resetei os alarmes, né? E eu também consigo ver gerar um relatório de assinaturas, né, que é para entender quem foi o usuário, né, que reconheceu aquele alarme e que resetou aquele alarme, né, e se ele colocou o motivo daquele alarme. Então é uma informação bastante importante, né, para ter rastreabilidade em caso de acontecer algum sinistro de um vazamento de amônia, né. Eu vou gerar aqui então aqui, ó, aquele registro que eu acabei fazendo antes, né, tá aqui reportado, né, às 14h41 e tal, intervenção na instalação. Então tem aqui quem foi o usuário reportador, o verificador e a mensagem do reportador, né, dizendo o que aconteceu para aquele alarme ter sido acionado, né. E qual ação que foi tomada ali para resolver o problema também poderia ter sido colocada, né? Então aqui na tela onde a gente tem as informações dos detectores, a gente pode buscar algumas informações além da própria leitura da concentração em partes por milhão, em ppm, né? Então, por exemplo, aqui onde eu tenho escrito detector 5, esse campo é editável, então eu posso identificar ele com a informação do nome do local onde ele está instalado, né? Por exemplo, sala de máquinas, ele assume aqui esse novo nome, né? Aqui um LEDzinho de status, né, para dizer que está operacional. Se tiver alguma falha de comunicação, ele vai ficar piscando numa cor laranja, né? Eu posso simular, por exemplo, aqui até vou fazer isso. Vou pegar aqui, sei lá, o detector, vou fazer no 5. Eu vou desconectar a energia do detector, tá? Como se ele tivesse perdido comunicação. Então, desconectei e ele vai trazer uma informação, ó, de detector inativo. Eu derrubei ele, né? Agora, quando eu ligar, o que acontece? O detector ele tem um tempo
tá? Que é o chamado warm-up time. A célula, por ser uma célula eletroquímica, ela precisa de um tempo para fazer a compensação da relação de temperatura do ambiente onde ela está inserida. Então, ela leva um tempo para iniciar uma leitura, né? Então ela não vai trazer as informações corretas num primeiro momento. Então aqui, quando eu reenergizo ele dá a informação de detector reconectando, né? Então ele tem o tempo do warm-up time dele, e aí assim que ele tiver estabelecido ali esse warm-up time, ele volta a mostrar as informações aqui da concentração. Então agora a gente vai fazer aqui uma simulação, né, de um vazamento. A gente está utilizando aqui sal amoníaco, né, para fazer a simulação da amônia, da detecção da amônia, só para ver o comportamento então aqui do sinaleiro externo, que é um acessório da Danfoss. Então eu vou chegar perto aqui, ele tem uma concentração bem baixa, então ele pode demorar um pouquinho para dar o alarme. Esse aqui é o primeiro nível de alarme. O próximo nível de alarme ele aciona o sinal sonoro também. Então, em resumo, né, um sistema de detecção bom é um sistema que detecta cedo, orienta a resposta do usuário, né, do operador, integra com ações automáticas quando aplicável através dos sistemas de exaustão, por exemplo, e ele também gera rastreabilidade para auditoria e melhoria contínua, onde o registro faz com que as pessoas tenham acesso a esses dados e possam investigar as causas e sanar sempre que for possível. Então nós da Vaportec temos condições de ajudar, né, o cliente através da avaliação do layout, definindo a arquitetura de detecção, a seleção dos pontos de instalação, a integração e filosofia de alarmes com foco em segurança operacional e atendimento legal.